E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma simulação rápida aí, né, de um circuito série com uma fonte CC, um resistor e um diodo e um LED, né? E também aí eu vou colocar uma chave nessa simulação. Esse circuito, na verdade, que a gente vai simular é só um pretexto aí para a gente utilizar o software SimoIDE, que é uma ferramenta que eu queria mostrar, né? Algumas pessoas já têm utilizado essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita, fácil de ser utilizada e com a curva de aprendizagem muito rápida. Então aqui eu estou no site, né, na webpage do SimoIDE. Se você digitar aí www.simoide.com, você vai cair aqui no site do simulador. Para fazer download, né, você vem aqui na aba Download. A gente tem aqui versões para o Windows 64 bits, 32, para distribuições Linux e para Mac também. Bom, esse software, gente, eu não vou ficar contextualizando muito sobre ele, mas é uma ferramenta bem simples que nos possibilita aí simular circuitos digitais, circuitos analógicos e trabalhar com microcontroladores. A gente consegue simular os PICs, né, da Microchip. A linha também de família aí é VR e, né, para muitos aí o que torna isso bem atrativo, a possibilidade de simular Arduinos, né, placas Arduinos. Então a gente tem aqui algumas características rapidamente, né? A gente trabalha com circuitos digitais analógicos, a gente consegue simular microcontroladores, ele te oferece aí um editor de código, né, para a gente poder criar a programação, criar o código fonte para depois simular. Ele tem um debug, a gente tem possibilidade de fazer depuração do código, criar subcircuitos, animação de circuitos. A gente tem ferramentas de instrumentos aí como osciloscópios, plotadores de sinais, comunicação serial. Então é bem interessante, ele é simples, fácil de ser utilizado, mas o que é mais interessante aqui é que é uma ferramenta totalmente gratuita e fácil, né, de ser explorada por quem está estudando, né, para quem está trabalhando com circuitos analógicos e digitais e microcontroladores. Bom, então vamos lá, vamos montar o circuito. Eu tenho o ícone aqui, né, um atalho na minha área de trabalho, eu vou executar. A gente cai aqui nessa área de construção de circuitos. Na lateral aqui, ó, eu não vou entrar em detalhe, que não é o foco aqui desse vídeo. Depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado falando sobre ferramentas, sobre instrumentos e recursos que estão disponíveis nesse software. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa busca de componentes, nessa lateral esquerda, e eu vou buscar uma fonte de tensão fixa. Então é clicar nela, segurar e jogar aqui para a área de trabalho. Se você for aí no scroll, né, naquela rodinha do seu mouse, você dá zoom, né? Você aplica zoom aí, Alt e In, né? Aproxima e afasta. Então eu tenho aqui uma fonte. Se você der dois cliques no objeto, ele te dá algumas informações aqui, né? Algumas informações são editáveis, tá vendo? A gente tem aqui 5 volts, se eu quiser mudar esse valor de tensão, eu mudo. Mostrar o ID, né, o identificador. Esse aqui é o nome, né, da fonte de alimentação. Posso chamar isso aqui de VCC e vir aqui, ó, e colocar como verdadeiro para que eu seja mostrado esse ID, né, um tag do componente. A unidade, enfim, cada componente tem suas propriedades, né, e algumas informações importantes do componente são descritas aqui nessa tabela inferior. Ok, vamos pegar aqui também uma chave, ó, vou vir aqui na chave. Quando você passa o mouse, o fundo aqui do elemento ele fica de outra cor, então isso indica que você selecionou o componente. Então cliquei aqui, segurei, arrastei, joguei para a área de trabalho. Se eu quiser selecionar aqui um grupo de componentes, basta eu clicar e arrastar, né, e movimentar esses elementos para a posição desejada. Eu vou pegar aqui também um diodo para colocar na sequência. Aqui embaixo tem um diodo. Vou clicar, ó, eu cliquei, mas ele selecionou o componente de baixo, que é um regulador de tensão. Vou voltar, selecionar o diodo, clicar e arrastar. Depois também eu vou colocar
um resistor. Então, alguns elementos eles têm subcomponentes aqui, né? Esse tópico resistores, eu tenho mais de um componente dentro desse arranjo aqui da biblioteca. Então, eu vou selecionar aqui resistor, vou clicar e arrastar. E por fim, eu vou colocar um LED. Vou pegar aqui embaixo, ó, aqui em saídas eu tenho LEDs. Veja que a nossa biblioteca de componentes ela é dividida por tópicos, né? Medidores, fontes, eles são agrupados. Interruptores, elementos passivos, elementos ativos, saídas, microcontroladores, elementos lógicos, elementos gráficos e assim por diante. Então, né, vamos voltar aqui no LED, eu vou pegar o LED, clicar e arrastar. Eu vou girar o LED, veja, coloquei aqui na área de trabalho, eu clico com o botão direito e vou dar um 180 graus. Então, eu girei ele em 180 graus. Veja que essa fonte que eu coloquei aqui, ó, de 5 volts, é uma fonte de clock. Eu vou mudar ela. Não vou trabalhar com... Poderia usar uma fonte clock para ficar visualizando o LED piscar aqui. Mas vamos pegar uma fonte... ó, tensão fixa. Vou vir aqui em tensão fixa, né, e arrastar ela. Veja que se eu der 2 cliques nessa fonte, eu vou ter aqui informações como o ID, o valor da tensão que eu posso alterar, a unidade também que eu posso mudar. Enfim, bom, essa é a fonte que eu posso utilizar. Além dessa fonte, eu tenho outras fontes, ó, fonte de tensão variável, fonte de corrente variável, geradores de sinais, né? Gerador de sinal triangular, sinal dente de serra, gerador de sinal de onda quadrada. Eu tenho uma bateria aqui também, ó. Seria até mais interessante a gente utilizar uma bateria, né? Então eu vou vir aqui na bateria, ó, e vou girar ele no sentido horário. Vou colocar essa bateria aqui. Para fazer as conexões é muito simples, né? Eu tinha excluído aqui a chave. Eu coloquei uma chave aqui no circuito também. Para fazer as conexões, basta, né, você posicionar aqui no conector, no pino do elemento e clicar com o botão esquerdo e basicamente clicar novamente. Então posiciona, vai aparecer um mais aqui, né, um maisinho aqui na tela, não sei se está visível. Clico, arrasto, posiciono no outro terminal do outro componente e clico novamente. Pronto, tá feitas as ligações. Então, dessa forma, a gente vai fazer uma conexão, né, do circuito série. Aqui, ó, eu vou deixar os componentes mais próximos. Veja, para selecionar, clique em cima dele e simplesmente arrasta. É bem simples aqui de posicionar os componentes e fazer as conexões, né? Então, clicou em cima, ele fica de cor diferente, você arrasta. Aí eu vou vir aqui, ó, e colocar um voltímetro e um amperímetro. Eu vou colocar um amperímetro. Lembrando que o amperímetro é um elemento série, então venho aqui, seleciono, clico e arrasto. Veja que a gente tem a ponta de prova positiva e a ponta de prova negativa. Clico, faço a conexão. Daqui eu vou fechar o meu circuito para cá. Veja que eu liguei um amperímetro. Então eu tenho a ponta de prova positiva, a ponta de prova negativa. Eu tenho uma saída que é uma saída de tensão. Se você clicar aqui, ó, nas propriedades do elemento, ele só me dá a possibilidade de alterar o nome ou mostrar o ID, né? E ele tem algumas informações aqui embaixo, né? E ele está falando, ó, que o pino do lado direito é uma saída, né, de leitura como tensão. Então eu posso utilizar isso aqui também, né, para relacionar o valor da corrente com o sinal que ele gera aqui de tensão para determinada situação aí de simulação. Eu posso utilizar esse recurso. Então pronto, eu tenho um diodo, um resistor. O resistor, veja, um resistor de 100, que é o valor padrão, mas eu posso alterar aqui se eu quiser. Vamos deixar um resistor de 100, a fonte de 5 aqui padrão também, né? E aquela hora eu ia colocar o ID, vou chamar ele aqui de VCC e colocar ele como verdadeiro, para mostrar, né, no meu circuito aqui como verdadeiro. Então tá aparecendo aqui VCC 5 volts. Coloquei uma chave, um diodo. Veja que meu diodo, se eu der 2 cliques nele, vai aparecer as propriedades, né? É o diodo chamado diodo traço 5. E eu tenho como uma propriedade importante dele aqui, ó, o limiar de condução, que é a tensão
o VK, né, o knee voltage, né, a tensão de joelho, que aqui está em 0,7, certo? E basicamente a gente não tem muitos parâmetros de entrada para os componentes, porque é um simulador relativamente simples, né? Mas nos possibilita aí fazer uma simulação de forma aí bem interativa e bem fácil. Vou colocar um voltímetro aqui também, ó, um voltímetro, vou pegar um voltímetro, vou colocar ele aqui em cima do resistor, vou até subir um pouco aqui esse amperímetro, para esses elementos ficarem alinhados. Vou colocar um voltímetro, então vou ligar essa ponta de prova vermelha de cá e a ponta de prova preta de cá. E eu vou ligar também o voltímetro aqui em cima do meu LED. Veja, vou colocar aqui, eu posso até baixar ele aqui um pouco e colocar aqui. Veja que eu vou colocar a ponta de prova vermelha na saída do LED, no catodo, e a ponta de prova preta na entrada. Isso, né, a gente já pode considerar que essa indicação de tensão vai ficar negativa, porque eu inverti, né? Potencial maior é no vermelho, potencial menor no preto. Aqui eu coloquei invertido, essa indicação vai ficar negativa. E por fim, ó, eu vou pegar esse conjunto aqui e vou movimentá-lo, né? E eu vou colocar um voltímetro aqui em cima do LED também, né? Então, para a gente visualizar a tensão, em cima do diodo PN, para a gente visualizar a tensão no diodo PN. Então eu tenho circuito série, diodo, resistor, LED, uma chave para ligar e desligar, uma fonte CC de alimentação, voltímetros e amperímetros. Aí, bem simples a nossa montagem. Agora, para simular, eu venho aqui, ó, ativar circuito. Então, beleza, já está simulando. Ele é bem leve. Aqui, ó, por que não tem corrente? Eu não fechei a chave, estou alimentando com 5, venho aqui em cima, ó, fecho a chave. Tá aí, né, uma corrente de 18,77 milha. Eu não preciso selecionar a escala. Aqui é como se eu tivesse escala automática, ele já me mostra aqui em miliamperes. Veja que a queda do diodo é de aproximadamente 0,7, né? Tá dando aqui um pouquinho mais, 0,7, 711,3 mili ou 0,711 volts. A tensão no resistor é uma tensão de 1,8. Por quê? Veja, eu tenho 5, tensão total. Essa tensão total, que é do meu bipolo gerador, vai se distribuir nos elementos do circuito. Eu tenho 3 elementos do circuito. Lembrando que a chave fechada é um curto. Então, 0,7 aproximadamente em cima do diodo. E uma queda no meu diodo LED de 2,4. A gente sabe que o LED, conduzindo diretamente, ele tem uma queda maior do que 0,7 do que do diodo PN. A gente tirar da simulação e clicar aqui 2 vezes, ó, eu tenho nas propriedades do LED, como aqui a gente está considerando um componente simulável, a gente tem parâmetros de configuração. Eu configurei, ó, na verdade vem como padrão 2,4, mas eu poderia vir aqui e mudar a tensão de limiar do LED, a tensão de condução direta. Daí a gente nota que a queda de tensão no LED é um pouco maior do que 2,4. Por quê? Porque esse componente eu considero uma outra característica não ideal, que é uma resistência de 0,6 ohms. Então a queda no LED, ó, ela está um pouco maior do que 2,4, em função daquela resistência de 0,6. A níveis de análise, a fins de análise aqui de circuitos, utilizando modelos representativos simplificados, a gente considera 0,7 no diodo, 2,4 no LED. O que sobra, né, 5 menos 0,7 menos 2,4, vai sobrar aí aproximadamente 1,9, né, em cima da minha resistência. Então, quem vai definir a corrente é a minha resistência. Então, 1,877 ou 1,9 dividido por 100 vai me dar 18 ou 19 miliamperes, é a corrente do meu circuito. Bom, então é isso, gente. Eu queria só mostrar aí, né, para tirar da simulação, você clica novamente aqui, eu tirei da simulação. Queria só mostrar aí, ter um pretexto para montar alguma coisa simples. E, né, em outras oportunidades eu vou começar a mostrar outros recursos aí mais, vamos dizer assim, mais elaborados dessa ferramenta muito simples, muito leve, muito fácil e com bastante recursos aqui, né, recheada de recursos aqui na minha biblioteca
nos possibilitando aqui, né, fazer análise de circuitos, simular, né, circuitos tanto analógicos quanto digitais e também, né, construir códigos e realizar simulações aí de uma forma fácil e interativa. Ok? Eu fico por aqui, um forte abraço aí, até a próxima.